Olá, estudante do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre áreas de figuras planas. Então, vamos conferir. Você se lembra como se determina a área de uma superfície? Como fazemos este cálculo? Quais as unidades de medida utilizadas? Então vamos descobrir todas essas coisas. Se liga. Primeira coisa, o que é a área? A área é a medida da superfície contida por um contorno, tá? Então a superfície contida por um contorno é medida de área, beleza? A unidade de medida que a gente usa para calcular a área é a unidade de comprimento ao quadrado. Então, centímetro ao quadrado, metro ao quadrado, né? Tudo assim. Por quê? Veja só. Medir a área significa dividir a superfície em partes de tamanho conhecido. Então você pega uma figura qualquer e divide em pedaços de um tamanho que você conhece. Só que você não vai dividir de qualquer jeito. Eu vou pegar um quadrado e vou dividir em bolinhas, né? Vou fazer divisões aleatórias. Não, eu vou dividir em pedaços iguais para comparar essa medida com uma outra que eu conheço, tá? Dividir em partes de tamanho conhecido é medir a área. Por quê? Porque essas partes de tamanho conhecido são as unidades de área. Vamos entender? Olha só. Essas partes de tamanho conhecido são as unidades de medida. Confere comigo. O que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado é um quadrado de lado 1 metro por 1 metro. Então, quando eu digo que uma sala, um ambiente, tem 10 metros quadrados de área, quer dizer que cabem 10 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Certo? Essa é a ideia de medir área. Metro quadrado é a medida de um quadrado de lados 1 metro. Agora nós vamos ver a área das principais figuras planas, tá? De algumas delas. A área do retângulo, como é que eu calculo? O retângulo, ele tem uma medida horizontal que a gente chama de base e uma medida vertical que a gente chama de altura. Ou você pode considerar comprimento e largura. Comprimento e largura não tem distinção, tá? Agora, a altura e a base, elas têm distinção. A base é horizontal e a altura é vertical. E a área do retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. Beleza? Próxima área. Área do triângulo. A área do triângulo, ela é assim. O triângulo, ele tem uma base, que é a medida horizontal, e a altura, que é a distância do vértice mais alto até essa base. Não é o lado que está inclinado, é ao lado perpendicular, certo? Essa figura que eu fiz aqui, beleza? Então, como é que vai ser a área do triângulo? Vai ser base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. O que mais que nós temos? Nós temos a área do trapézio. Trapézio é essa figura aqui. Ele tem uma base maior, uma base menor e uma altura. Como é que eu calculo a área do trapézio? É assim, ó. Eu somo as duas bases, multiplico pela altura e divido por 2. Soma as duas bases, multiplica pela altura e divide por 2. Mas não se esqueça, o que é uma área de uma figura? É a medida da superfície, ou seja, a medida contida aqui dentro da figura, tá? Então olha esse retângulo de 5 metros por 3 metros. Qual que é a área dele? A área dele é 5 vezes 3, que dá 15 metros quadrados. Beleza? Então, neste vídeo, nós falamos sobre a área das figuras planas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!